Eu estava tão feliz por finalmente conhecer os pais do Pete. Já estávamos nos aproximando da casa e os pais dele nos encontraram na entrada. Quando cheguei um pouco mais perto, pude ver seus rostos. Ah, meu Deus! Essas eram as pessoas com quem concordei em me tornar uma mãe de aluguel e ter um filho. Claro, o Pete não sabia de nada. Tive de fazer isso para pagar o tratamento da minha irmã mais nova. A Milana precisava de um transplante de rim urgente. Os médicos prometeram fazer o melhor, mas eu precisava conseguir o dinheiro. Nossos pais morreram há muito tempo, não havia mais ninguém para ajudar. Mas a quantia era enorme, onde eu conseguiria tanto? Eu estava desesperada. Passei o dia inteiro procurando empregos e de repente me deparei com um anúncio sobre procurando uma mãe de aluguel para um casal de idosos. Era oferecido muito dinheiro para isso, deve ser o suficiente. Fiz exames, passei por alguns procedimentos e logo o médico disse: "Você está grávida." Eu não podia acreditar que tinha feito isso, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar a minha irmã. Quando meus pais se foram, ficamos sozinhas e prometemos ajudar uma a outra e ficar juntas. Eu recebi uma grande quantia adiantada e imediatamente levei o dinheiro para a clínica. Não contei nada ao meu namorado, Pete. Tive medo de que ele me deixasse logo de cara. E para que ele não percebesse, tive que mentir que ia passar um ano fora da cidade, me preparando para a faculdade. Parece que ele acreditou. O Pete era meu primeiro amor. Eu queria casar com ele. E agora ele me apresentou aos seus pais. Foi tão emocionante. Esse mundo é um ovo. Quem diria que eu estava carregando uma criança para eles? Em pânico, disse ao Pete que estava com uma intoxicação alimentar. Me virei e corri para casa. De repente, o telefone tocou. Era o Pete. Eu me preparei para o pior. Mas ele disse que entendeu que devia ser emocionante conhecer os pais do futuro marido. Em seguida acrescentou que provavelmente hoje não era a melhor opção para se conhecerem. Eles recentemente brigaram muito com ele porque ele sempre ficava na rua até tarde, seus pais ficavam preocupados e dormiam mal. Depois disso, Pete se ofereceu para me ajudar a mudar da cidade, mas eu insisti que poderia lidar com isso sozinha. No dia seguinte, mudei todas as minhas coisas para a casa de campo. Assim que desfiz as malas, senti que já estava com saudade do Pete, mas eu me controlei. Contanto que ele não descobrisse a minha gravidez, essa era a única maneira de salvar nosso relacionamento. Eu tinha acabado de deitar no sofá com meu livro quando a campainha tocou. Quem era? Na minha confusão, abri a porta e vi o Pete com uma mala enorme. Eu não soube o que dizer. Qualquer garota na minha posição teria ficado feliz, mas eu estava apavorada. Ele logo descobriria sobre minha gravidez. Pete disse que tinha percebido que queria morar comigo e que não iria atrapalhar minha preparação para a faculdade. Nervosa, tentei dizer que ele ia ficar entediado aqui. Não tinha bares, não tinha festa. Mas o Pete disse para não se preocupar. Seus amigos podiam vir de carro. E essa noite haveria a primeira festa em homenagem à inauguração da casa nova. Eu estava prestes a chorar, mas decidi dizer ao Pete para ir para a cidade logo após a festa. Eu precisava ficar aqui sozinha. Quando os convidados se reuniram, o Pete ofereceu um brinde à anfitriã. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu mal conseguia conter minha empolgação. Eu não podia beber álcool. Nervosa, eu pedi um pouco de água. O Pete respondeu impaciente que não tinha notado meu anseio por um estilo de vida saudável antes. Então o Art, seu melhor amigo, veio até mim. Eu só o tinha visto algumas vezes antes, mas sabia que todos pensavam que ele era um cara bom. E o Art também tinha água no copo. Ele disse que para uma boa vibe e diversão você não precisava beber. Mas então o Pete entrou na conversa e disse que sabia como me animar. Ele trouxe minha comida indiana favorita com ele. Mas o cheiro do curry me deixou enjoada e imediatamente corri para o banheiro. Quando voltei, o Pete disse com raiva: "O que há de errado com você?" Hesitei e ele apenas se virou e voltou para os seus convidados. Definitivamente não era hora de falar como eu queria ficar sozinha. O Pete já estava com raiva de mim. Mas o melhor momento para mandar o Pete embora não chegou. Com o passar dos dias, minha barriga continuou a crescer e meus hormônios transformaram meu humor em uma montanha russa. Certa manhã, acordei em um estado terrível. Minhas pernas estavam inchadas e doía tocar os meus seios. E então eu vi uma mensagem esquecida no meu telefone. Era do Pete. Não se esqueça, é o aniversário de casamento dos meus pais. Aqui às 7. Espero que dessa vez vocês se conheçam. Droga! Eu prometi ir lá! Agora eu definitivamente não poderia escapar. Então eu precisava ter certeza de que eles não me reconheceriam. Em desespero, coloquei um suéter velho e alargado, amarrei um lenço na cabeça e coloquei óculos escuros. O Pete voltou e olhou para mim. Eu iria usar isso? Mas rapidamente respondi que não havia tempo para me trocar.
Os pais do Pete ficaram se olhando de maneira estranha durante todo o jantar. Afinal de contas, eles me reconheceram. E no final, a mãe dele disse que eles tinham uma boa notícia. Logo teriam um filho. O Pete ficou surpreso. Ele não entendia como isso era possível na idade dela. Mas a mãe dele gaguejou que eles haviam encontrado uma excelente mãe de aluguel e ela já estava grávida do futuro irmão ou irmã dele. Ufa! Então eles não perceberam que era eu. Então, Pete comentou com uma risada que apenas as idiotas concordariam em carregar o filho de outra pessoa por dinheiro. Do que é que ele entendia? Gritei que ele estava errado e, mal contendo as lágrimas, corri para a rua. Pete me alcançou e disse que finalmente estava cansado dos meus caprichos. Sabe, é melhor nos separarmos, dar um tempo um do outro, ele disse. O quê? Pete acrescentou que queria ficar na casa do seu amigo Art, o cara da festa, por uma semana. Doeu em mim ouvir isso, mas talvez ainda tenha sido melhor, porque se nós terminássemos, o Pete não veria minha barriga crescer. Em casa, o Pete arrumou suas coisas e saiu imediatamente. Art estava esperando por ele, e eu fui tomar banho para relaxar. Então eu ouvi um barulho no corredor. O Pete estava de volta. Todas as minhas coisas estavam no quarto e ele ia ver minha barriga. Eu coloquei um roupão e decidi entrar furtivamente na sala de estar. Prendendo a respiração, tentei me mover o mais silenciosamente possível, mas mal conseguia mover minhas pernas inchadas. E então eu vi o Art, aquele amigo do Pete, parado na minha frente, atordoado. Ele sem jeito explicou que o Pete tinha esquecido sua camiseta e pediu que ele pegasse para não ter que me ver. Ele olhou para minha barriga, era perfeitamente visível sob o roupão. Inferno, ele ia contar ao Pete agora! Fiquei tonta de medo e comecei a cair. O Art imediatamente correu para mim e me ajudou a sentar no sofá. Lágrimas encheram meus olhos. Art, eu não tive a intenção de enganar ninguém. E então eu disse a ele que estava carregando o filho de outra pessoa para salvar a minha irmã. Depois disso, Art olhou para o canto por um longo tempo e ficou em silêncio. Não devia ter tagarelado. Mas então ele disse as palavras que me fizeram estremecer. Que se algo acontecesse com seu ente querido, ele também faria de tudo para ajudar. Então Art percebeu que minhas pernas estavam muito inchadas. Ele disse que quando sua mãe estava grávida do seu irmão mais novo, ele frequentemente a massageava. E ele se ofereceu para me ajudar. Fiquei surpresa, mas concordei, minhas pernas doíam muito. E assim que o Art começou a me massagear, ouvi: por que o Art está demorando tanto? E de repente o Pete estava na sala. Furioso, ele gritou que não estava nem um pouco surpreso por eu já estar traindo ele. Pete, espere, você entendeu errado. Achei que o mundo tivesse desabado. O que aconteceria agora? Continuei ligando para o Pete na semana seguinte, mas parece que ele me bloqueou. Eu estava em uma bad vibe, mas sabia que precisava me recompor. Pelo menos pelo bem da minha irmã Milena. Tentei sair da cama, mas ouvi passos no andar de baixo. Pete, é você? Mas era o Art. Ele me trouxe uma sacola inteira de frutas. Eu perguntei a ele sobre o Pete. Ele ainda está bravo comigo? Então o Art pegou minha mão e disse que eu não precisava do Pete. Tudo ficaria bem e o Art cuidaria de mim. Mas o Pete entendeu errado e eu não o traí. Eu estava carregando um bebê apenas pela minha irmã. E fazia muito tempo desde que a visitei no hospital. E de repente o Art disse: então o que estamos esperando? Vamos! Fiquei triste ao pensar que o Pete nunca se interessou tanto assim por ela. O Pete sempre dizia: você precisa virar a chave. Me convidava para outra festa. Eu concordei e o Art e eu fomos para o hospital. E só quando entrei na sala, vi que minha irmã mais nova finalmente recuperou os sentidos. Mas o médico ao lado da cama da Milana me disse para não ficar muito feliz. A condição da Milana era instável e o novo órgão poderia não se estabelecer. Mas o principal é que ela já estava acordada. Art e eu visitamos a Milana quase todos os dias. Tudo parecia estar indo bem, ela estava melhorando rapidamente. No começo eu fiquei um pouco preocupada em como minha irmã aceitaria o Art, mas pareceu que eles se deram bem rapidinho. Eles passaram horas juntos discutindo quadrinhos e desenhando uma maquiagem de super-herói. Eu estava tão feliz, fiquei surpresa ao ver que parecia estar me apegando ao Art também. Certo dia estávamos voltando do hospital e Art me pediu que parasse para jantar em um café. Hesitei porque esse era o café favorito do Pete. Eu não soube o que fazer, mas achei que toda aquela coisa do Pete fosse coisa do passado e concordei em ir pra lá mesmo assim. E assim que fizemos o pedido, o Art, constrangido, disse que há muito tempo gostava de mim. Eu estava confusa, mas Art acrescentou que não teve como contar por causa do Pete. Eu senti minhas bochechas corarem. E naquele momento vi o Pete entrar no café. Ele estava com o braço em volta de uma garota loira. Como ele ousou? Então recebi uma mensagem no meu telefone. Era do hospital. O médico escreveu que o rim ainda não se estabilizou e a Milana precisava urgentemente de um novo doador.
Tentei me levantar e de repente senti que minha bolsa parecia ter estourado. O chão caiu embaixo dos meus pés novamente e eu caí na escuridão. Eu acordei no hospital, o Art não estava em lugar nenhum, nem o bebê. E quanto a Milana, Deus, o que está acontecendo? Mas então a porta se abriu e os pais do Pete entraram, aplaudindo, segurando uma pequena manta de bebê contra o peito. O médico também me entregou algum tipo de distintivo de super-herói. Era o distintivo favorito da Milana. O que isso significa? O médico disse que minha irmã já havia se recuperado da segunda cirurgia e até pediu para me passar esse crachá em sinal de agradecimento. Eu não entendi nada. Conseguimos? Quando encontraram o doador? O médico me olhou surpreso e disse que foi meu amigo quem deu o rim. Art? O médico olhou para o prontuário e acenou com a cabeça. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Um mês depois, a Milana, o Art e eu fomos para a praia. Olhei para as ondas e pensei como era bom quando as dificuldades ficam no passado. E agora vi uma nova vida e feliz à nossa frente. Me virei para o Art e disse: Obrigada, Art. Você é meu super-herói. A Milana sorriu alegremente. Aliás, a menina que dei à luz se chama Milana. Às vezes a visitamos com toda a família. Oi, meu nome é Cristal, tenho 20 anos. Você já namorou um cara muito mais velho que você? Vocês conseguiam se comunicar facilmente? Como você se sentia perto de um cara adulto? Assista o vídeo até o fim e você vai descobrir como casei com o avô do meu namorado. Na verdade, sempre gostei dos meus amigos um pouco mais velhos. Meu namorado Sean tem 22 anos. Estamos juntos há alguns anos e nós estávamos planejando nos casar esse ano, quando Sean se formasse na faculdade. O casamento é importante para nós e nós dois estamos ansiosos para isso. Depois de passar nos exames finais, Sean imediatamente conseguiu trabalho na especialidade dele num banco. Nessa ocasião, ele arranjou uma festa e ele me pediu em casamento publicamente e me deu um anel. Eu tava bem animada. Os pais de Sean prometeram ajudar com as despesas do casamento e pagar a maior parte. Nós marcamos a data. Sean queria fazer uma festa no café onde nos conhecemos. Foi tão romântico. O café era perto de outra cidade e Sean e os pais foram até lá para pagar o aluguel e discutir o menu do casamento. Eu realmente queria ir com eles, mas meu chefe não me deixou sair do trabalho. Eu estava preocupada e esperava que tudo fosse dar certo. Eu olhava meu telefone a cada 10 minutos e esperava uma palavra de Sean, mas ele não me ligou. Você já ficou preocupada esperando uma ligação importante? E como você lidou com essa ansiedade? Pela tarde, eu mesma liguei, cansada de esperar. E uma mulher estranha atendeu o telefone. Ela disse que era policial e que houve um acidente muito sério e houve mortes. A mulher perguntou que eu era de Sean. Eu fiquei em choque. Um caroço na minha garganta. Meu mundo inteiro caiu em segundos. Eu mal disse meu nome e me apresentei como noiva de Sean. Só comecei a chorar no telefone. A mulher me interrompeu e disse que ele estava vivo, mas em estado crítico no hospital da cidade. Eu queria estar perto do meu amado o mais rápido possível. Fui correndo para o hospital. Sean estava desacordado na UTI. O médico disse que ele ainda estava em coma, mas que tinha esperança que a condição dele fosse melhorar. Os médicos estavam fazendo tudo o que era possível. Um homem idoso, aproximadamente 65 anos, estava sentado perto da cama de Sean. Ele se chama Robert e disse que era avô de Sean. Ele foi ao hospital porque a polícia ligou para avisar que os pais de Sean estavam mortos. Eu ofereci meus pêsames. Alguns dias depois, Sean foi transferido para outro hospital e eu pedi uma folga do trabalho para ficar com ele. Robert também era um visitante frequente no hospital. Um dia, quando Robert e eu estávamos sentados no quarto, um médico veio até nós e disse que a condição de Sean tinha piorado. Tinha uma grande chance de que ele nunca mais iria acordar. Eu só chorei. O médico nos deixou a sós. Robert colocou os braços ao meu redor e passou a mão nas minhas costas. Me senti melhor. Ele beijou minha testa e fiquei acolhida. Mas então ele começou a avançar para me beijar. Eu o empurrei. Teve uma pausa estranha. Ele pediu desculpas e disse que só queria me confortar.
Agora eu evito Robert. Eu fiquei em alerta com a tentativa de beijo dele. Um mês se passou e em uma das visitas regulares o médico me informou as notícias horríveis. O plano de saúde não iria mais poder cobrir as despesas e nós teríamos que pagar se quiséssemos que ele continuasse lá. Senão ele seria desligado. Essas palavras foram um pesadelo pra mim. Eu não consigo imaginar minha vida sem Sean. Eu fui direto em Robert para discutir. Robert tinha que decidir porque era o parente vivo mais próximo. Ele já sabia e num tom completamente calmo, ele disse que Sean teria que ser desligado, já que a família não tinha dinheiro porque todo o dinheiro guardado foi usado na preparação do casamento. Eu estava com medo de que a vida do meu amor estivesse por um fio. Eu pedi mais uma semana prometendo que eu ia arranjar o dinheiro. O pensamento de perder Sean para sempre me aterroriza. Robert falou que eu tinha uma semana e então o plano iria interromper a cobertura das despesas. A contagem regressiva começou. Eu publiquei informações, fiz várias vaquinhas, apliquei para fundos de caridade, peguei dinheiro emprestado de amigos, tive que vender o anel que Sean me deu. Eu estava disposta a sacrificar tudo pela vida dele. Coletei todo o dinheiro em uma semana, mas faltava um pouquinho de dinheiro ainda. E não tinha mais de onde tirar. Eu esperava que Robert pudesse ajudar, até porque é o neto dele. Você já pediu empréstimos? Você já teve que pedir a alguém desagradável pra você? Pedi de joelhos pra Robert adicionar o dinheiro que faltava. Ele aceitou rapidamente e disse que eu tinha uns papéis pra assinar antes de emprestar. Eu não me importava, contanto que ele ajudasse e salvasse meu Sean. Nós fomos diretamente pro cartório. Eu não achei que fosse ser tão formal e sério, mas que escolha eu tinha. O moço me deu alguns documentos e eu li. Parecia um contrato normal, mas eu estava errada. Quando li de novo, vi que era um acordo de separação de bens entre Robert e eu. Eu perguntei rindo se o moço não tinha feito algo errado, mas Robert disse que estava tudo de acordo. Eu tinha que assinar esse acordo e me comprometer a ser a esposa legal de Robert. Assim eu não iria sair correndo com o dinheiro. Mas se eu não concordasse, ele não ia poder me ajudar. Eu amava Sean demais. Eu não queria perdê-lo. Eu precisava do dinheiro do avô dele. Assinei a merda do papel. Robert completou o que faltava e eu transferi o dinheiro para o hospital. O acordo não mudou tanto a minha vida. Eu morava com os meus pais, visitava Sean no hospital e mal via Robert. Outro mês se passou. Finalmente, Sean começou a melhorar. Um dia, ele ganhou consciência. Eu estava tão feliz por olhar nos olhos azuis bem abertos dele. Eu estava só esperando esse momento. Contei a ele sobre o acidente e a morte de seus pais, mas ele não lembrou de nada. Essas notícias o abalaram e ele não conseguiu segurar as lágrimas. Eu fiquei lá a noite toda, eu não queria deixar ele assim. Uma semana depois, o médico liberou Sean para ir para casa. Saímos do hospital e eu cuidei dele em casa. Era fácil para mim, eu o amava, eu queria estar perto dele toda hora. A única coisa que me incomodou é que Robert estava morando com a gente. Ele administrava a casa e nos apoiava, então eu tentava conter os meus sentimentos negativos contra ele. Mas um dia Robert disse que eu não estava cumprindo minhas obrigações maritais. Ele disse que se eu o ignorasse como marido legal, ele ia me proibir de ver Sean e me colocaria pra fora de casa. Que? Não foi nada disso que tínhamos combinado. Eu não estava pronta pra me jogar nos braços de um homem idoso. Ainda mais os dele. Só de pensar é nojento. Eu o recusei. Mas algo me disse que eu deveria ficar alerta hoje. A noite chegou e eu não conseguia dormir. Quando Robert apareceu na porta, eu abruptamente saí da cama e pedi para ele sair do meu quarto. Ele começou a aproximar devagar e disse que não era apropriado que uma esposa falasse assim com o marido. Isso me deixou completamente enjoada. Então, outra forma apareceu na porta. Era Sean. Eu fiquei feliz que ele voltou a andar e eu sabia que Robert ia se machucar. Mas Sean também desmaiou.
Chamei uma ambulância e fomos para bem longe de Robert. Quando Sean acordou, eu o abracei imediatamente, mas ele me empurrou. Ele disse que ouviu o avô falando sobre beijar e casar. Ele me acusou de trair ele e disse que nunca mais queria me ver. Eu me senti tão mal ouvindo isso. Eu fiz tudo isso por ele. Eu pedi a Sean que me ouvisse e falei a ele sobre a coleta do dinheiro e o acordo. Eu me senti horrível por ter assinado, mas eu faria tudo por ele. Sean me ouviu e disse que ele ia fazer tudo para me proteger do avô dele. Sean sabia que o avô era detestado pela família e agora ele sabia por quê. Ficamos no hospital mais um mês e ele ficou melhor. Eu ajudei a coletar todos os papéis e ele não precisava mais da custódia do avô. Quando Sean chegou em casa, ele expulsou o avô dele. Acabou que a família de Sean ainda tinha dinheiro. Robert mentiu pra mim. Nós vamos terminar o acordo em julgamento e eu já tinha contratado uma advogada. Nós decidimos adiar o casamento depois que tudo aconteceu. Eu me mudei com Sean de verdade. E por mim, eu percebi que pelo bem de salvar alguém que eu amo, eu estou pronta para fazer muito mais. Eu estou feliz que Sean e eu estamos juntos de novo. E o amor nos ajudou a superar todas as barreiras. Foi o pior dia da minha vida. Eu e meus pais estávamos no tribunal, eles estavam se divorciando. Minha mãe processou meu pai por metade do dinheiro e encontrou um outro homem. Como ela pôde fazer isso? O júri sussurrava e apontava para o meu pai. Ele é especial, ele tem uma doença rara. Aos 13 anos ele parou de crescer e ficou parecendo um adolescente a vida toda. Eles deveriam se envergonhar. Para esquecer esse pesadelo, nós nos mudamos. Meu pai, apesar do fato de a minha mãe tê-lo processado, continuou a administrar o seu negócio com sucesso. Ele é incrível. Eu fui para uma escola particular. E no primeiro dia, uma professora confundiu meu pai com um aluno. Ela gritou como se estivéssemos cabulando aula. No dia seguinte, o meu pai quis me agradar. Era quase Natal e ele trouxe uma árvore com lindas decorações e guirlandas para o salão da escola. Parecia uma joalheria em uma árvore. Quando a professora Amber viu meu pai com a árvore, ela imediatamente entendeu tudo e se desculpou pela confusão de ontem. Claro, o meu gentil pai fez uma piada sobre aquilo e continuou a conversar com ela docemente. Meu pai não guarda rancor. Sorte sua, Amber. A ceia estava chegando e o meu pai ligou para os convidados, mas ele não disse quem. Eu quis me mostrar e fiz o meu prato exclusivo, um pernil. A noite prometia ser fabulosa. Mas eu definitivamente não esperava tais convidados. A Amber estava na minha frente segurando um pernil. Isso é uma piada? Quando eles ficaram tão íntimos? Eu queria agradar o meu pai com o meu pernil, mas ele provou o dela primeiro e até elogiou. A noite estragou, mas os presentes sempre me animaram. Perto da lareira, o meu pai me deu uma caneta Parker cara, com a qual eu sonhava há muito tempo, mas nem me atrevia a pedir. E a Amber, o meu pai a convidou para um show. Ah, não! Parecia que seria um encontro de verdade. À noite, o meu pai foi àquele show e não voltou para casa. Será que ele ficou com a Amber? De manhã, meu pai apareceu como se nada tivesse acontecido. A Amber estava nos esperando no estacionamento da escola. E então, eu a vi devolvendo o relógio do meu pai. Estava confirmado. E eu fui tristemente para a aula. Quando entrei, todos riam. Tinha um desenho deles na lousa e algo escrito dizendo: a professora está apaixonada por um adolescente. Então toda a escola já sabia. Graças aos encontros com a professora e ao trabalho, o meu pai passava muito pouco tempo comigo. E finalmente chegou nosso dia especial. Nós vamos ao shopping, assistimos filmes, fazemos compras e nos divertimos. Só ele e eu. Fomos a outra loja. Eu peguei um monte de roupas e fui para o vestiário. Mas quando eu saí, meu pai não estava lá. Eu fiquei muito assustada. Mas alguns minutos depois, ele voltou com um gatinho em seus braços. Eu nem sonhava com isso. Claro, o presente não era para mim. Levamos para Amber. Eu estava começando a odiá-la. Eu tentei dizer ao meu pai que eles não eram um casal, mas ele não me ouviu. Amber isso, Amber aquilo. Ela entrou na nossa família e ninguém nem me pediu porque ela é perfeita. Não, ninguém é perfeito. Ela abriu a porta toda arrumada e pela conversa com o meu pai percebi que eles iam a um restaurante. Agora eu sei porque ela está vestida assim. Eu fingi ser boazinha e me ofereci para cuidar do gato enquanto eles estavam no restaurante, embora eu tivesse outros planos. Eu decidi dar uma olhada por lá. Mas então o Fluffy começou a miar, ele estava com fome. Resolvi alimentá-lo e abri o armário para pegar sua comida, mas ao invés disso, eu encontrei uma caixa. Tinha um monte de avisos de cobranças. Uau, a Miss Perfeita estava afundada em dívidas.
Então eu quis bancar a detetive. Havia um laptop do lado da cama. Bingo! Tinha mensagens dela dizendo para uma amiga que ela realmente precisava de dinheiro. O que é isso? Um link para o site da empresa do papai. Ouvi o som de um carro se aproximando. Mas quando a porta abriu, eu só vi a Amber. Meu pai foi chamado para outra reunião de emergência. Não sei quem estava mais chateada, eu ou a professora. Ela fez bem o seu papel, até me ofereceu uma carona para casa. Ela não parava de falar durante o caminho. E no final, ela de repente soltou que amava o meu pai. Que mentirosa! Eu disse a ela o que eu pensava e saí correndo. Eu estava tão enojada. Fiquei rolando na cama e nem me lembro quando eu dormi. De manhã, acordei com um cheiro de panquecas. Corri para a cozinha sem nem tirar o meu pijama. Eu não vi o meu pai tão feliz há tempos. Quando perguntei que horas ele voltou, ele não passou a noite em casa de novo. Ficou com a Amber a noite toda. Então eu explodi. Eu disse que ela só queria o dinheiro dele. Eu queria contar a ele sobre as dívidas. Mas ele bruscamente me cortou. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai com tanta raiva. Ele disse que entendia que eu decidi inventar essa besteira sobre a Amber por ciúmes. E disse severamente que é melhor eu não me envolver em assuntos de adultos que eu ainda não entendo. Não consegui segurar as minhas lágrimas. Mas, pai... Ele caiu em si e começou a falar mais suavemente, mas eu não recuei. Eu disse que ela estava tentando enganá-lo. Eu tinha começado a falar sobre as mensagens quando meu pai disse que a Amber e eu precisávamos nos conhecer e que todos íamos juntos ao paintball. Encontramos o ex da Amber no paintball. Você tinha que ver a cara dela. Ele começou a provocar o meu pai, o chamando de criança. A Amber o respondeu na hora. Ele corou e foi embora. Por um segundo eu até a respeitei, mas só por um segundo eu tinha visto todas as evidências. Eu acidentalmente atingi a cabeça dela. Foi sem querer, mas ela foi embora dizendo que tinha que dar aulas extras para alguém. Paramos de brincar, pois o meu pai estava de mau humor. Eu me senti culpada e tentei me desculpar, mas ele me interrompeu e disse que eu o tinha desapontado. Aquilo me machucou. No dia seguinte, fui para a escola de mau humor. Os meus colegas idiotas vieram para cima de mim, como se eu tivesse tirado um A em literatura, pois agora eu sou a favorita da professora. É sério isso? Não aguentei aquilo e fugi para o corredor. Alguém estava gritando na sala do diretor, e eu acho que ele estava dando uma bronca na Amber pelos rumores que estavam circulando sobre ela. Pouco depois, a Amber saiu chorando. Ela deu uma trégua para o meu pai, pelo menos por uma semana. O fato era que meu pai faria aniversário dali a uma semana, e ela queria dar uma festa surpresa na casa dela, e o meu pai e eu deveríamos ir. Eu não queria ter que aturar ela, mas era uma grande chance de mostrar as mensagens a ele. Então, eu concordei. Na véspera do aniversário, eu preparei algo especial para ele, um poema. Meu pai meio que amoleceu um pouco, e quando eu disse que eu queria me desculpar por aquele tiro, ele ficou muito feliz. Foi uma grande surpresa. Ela convidou todos os amigos e colegas dele. Enquanto todos conversavam, eu fugi para procurar o laptop dela. Eu tinha acabado de o encontrar e estava prestes a sair quando eu esbarrei com a Amber na porta. Ela me viu com um laptop e começou a cacarejar que eu não podia invadir o quarto de alguém assim. Meu pai veio correndo com o barulho. Eu mostrei as conversas para ele. Viu, pai? Eu te disse, tudo o que ela quer é o seu dinheiro. Você tinha que ver a cara dela. Ela confessou que tinha dívidas e disse que não queria envolver em seus problemas. Disse que poderia lidar com tudo sozinha. Sim, claro que nós acreditamos. Mas ele disse que acreditava nela. Ele fechou o laptop sem nem olhar para as conversas. Ele disse que ela estava em uma situação difícil, com aquele tom seco, como se fôssemos estranhos. Eu odeio a Amber. Mesmo em casa eu não podia me esconder daquela cobra. Meu pai colocou a foto deles como papel de parede no laptop. Então eu tive uma ideia. Pode parecer cruel, mas resolvi vazar uma foto deles se beijando na internet. Deixar todo mundo pensando que a professora seduziu um aluno. Acho que nem a escola, nem as autoridades gostarão disso. E a Amber será punida. De manhã eu estava envergonhada e fui para a escola mais cedo. Houve um caos. A foto se espalhou por toda a cidade. Jornalistas e policiais chegaram. Será que ela iria mesmo para a cadeia? De repente meu pai apareceu. Ele perguntou qual era o problema. Pouco depois a polícia estava escoltando a Amber para fora. Ela parecia muito confusa. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido. Quando esperávamos a Amber, meu pai estava chocado lendo um artigo na internet onde havia uma foto deles com o título "Foto de professora beijando um adolescente é fake". Ele não entendia quem poderia ter feito algo tão cruel. Logo a Amber foi liberada.
O policial perguntou se ela apresentaria uma queixa por difamação, mas ela recusou. Ela sabia que eu estava por trás disso. Tive medo que ela contasse ao meu pai, mas tudo o que ela disse a ele foi que eles precisavam terminar. E ela foi embora. Depois disso, ele ligou e até foi na casa dela, mas ela o ignorou. Meu pai ficou deprimido e tudo por minha causa. Eu falei sobre aquelas conversas de novo e então eu descobri a verdade. A Amber não precisava do dinheiro. Ela falava sobre a sua mãe, que precisava de uma cirurgia cara, e ela já tinha conseguido o empréstimo quando eles ficaram juntos. Tentei encontrá-la para me desculpar, mas ela foi demitida por conta do escândalo. Eu me preparei para contar a verdade ao meu pai. Fui eu quem fez isso e quem fez a Amber deixar o meu pai. Nunca tinha sido tão sincera na minha vida. Ele me perdoou. Ele ligou para a irmã dela e descobrimos que ela ia voar para Seattle. Então, nós corremos para o aeroporto. Faltavam 5 minutos para o embarque, mas conseguimos. Ela nos ouviu chamar, jogou as passagens e correu para os braços do meu pai. E então, eles me abraçaram. Então eu percebi que ela não era minha inimiga e o meu desejo de proteger o meu pai era mesmo ciúmes. Nós moramos juntos desde então. A Amber e eu tínhamos muito em comum. Por exemplo, o amor por gatos, pernis e, claro, pelo meu pai. Legal, não é, Fuzzy? Eu tentei me concentrar e me preparar para o exame. Já era em uma semana. Se eu não passasse, estava ferrada. De repente, meu irmão gêmeo, Léo, entrou no quarto. Ei, você realmente devia bater. Você tem que me ajudar a surrar aquele Ron horroroso. Você é forte e legal. Ele disse. Pegou o celular e mostrou a foto de um cara. Léo, você está louco? O Léo explicou. O valentão do ensino médio Ron definiu uma data e um local para se encontrarem. E agora o Léo estava ferrado. Ele nunca brigou nem uma vez. Sim, meu irmão, infelizmente, era de fato um fracote. Tudo o que ele fazia era aprender lições e ler livros. Nerd. Mas eu não esperava ter que pegar o inimigo dele na porrada. O que o Léo fez para bater de frente com um valentão? Meu irmão e eu realmente éramos quase iguais. Os rostos eram muito parecidos e nós tínhamos olhos azuis e cabelos loiros, mas as características eram diferentes. Eu era ativa desde a infância, então meus pais me mandaram para aulas de karatê. Eu era muito boa nisso, logo o esporte se tornou a profissão da minha vida. Eu fui transferida para uma escola de esportes. Mas meu pai deu um ultimato: passar em todos os exames com um A. Caso contrário, sem treinamento, e eu simplesmente odiava estudar. Ao contrário do meu irmão, ele era o garoto mais inteligente da escola, mas também o mais fraco. E então tive uma ideia: se eu o substituísse, ele passaria nos exames para mim. Bingo! Imediatamente impus uma condição ao Léo e ele concordou. Ok, lutar era muito mais divertido do que estudar para os testes. Apertamos as mãos e na manhã seguinte eu estava fora do meu quarto com as roupas do Léo e uma bandana com o cabelo enfiado por baixo. Quando entrei na escola, imediatamente senti um empurrão nas minhas costas. E aí, Léo, você achou essa bandana no lixo? Eu me virei. Tinha um cara bonitinho parado na minha frente, sorrindo maliciosamente. Eu pulei de surpresa. E este era o Ron? Ele nem parecia um valentão, mas eu tinha que colocar ele em seu lugar. Dei um grunhido atrevido em uma voz rouca, masculina e baixa. Disse que pelo menos meu rosto era normal. Uma risada correu por seus amigos e o Ron ficou lá, me olhando confuso. Ele claramente não esperava isso do meu irmão. Mas fui direto ao ponto. Então, quando é a treta, Ron? Ele estreitou os olhos desconfiado, disse que logo e saiu. Fracote. Vou mostrar a ele quem é que manda em segundos. A aula começou e o professor entregou os resultados da prova. Ele disse que os trabalhos do meu irmão e do Ron eram os melhores. Qual é? Como o Ron conseguiu esses resultados? Ele era um canalha estúpido. E então alguns pedaços de papel começaram a voar nas minhas costas. Ei, o quê? Eu me virei e vi o sorriso presunçoso de Ron. Não esperei. E imediatamente joguei meu estojo na cara dele. Deixa ele saber com quem ele está se metendo. Você deve ter muitos complexos para intimidar os outros, eu disse e a classe começou a rir. Nesse ponto, o professor disse que se eu era tão esperto, provavelmente contaria a eles em que ano Colombo descobriu a América. Inferno, eu não pensei que teria que estudar para o Léo. Tentei pensar em algo para dizer e então murmurei algo ininteligível. Teve um silêncio mortal na sala de aula e de repente percebi que tinha esquecido de falar grosso. Eu respondi como uma menina. Reclamei de dor de garganta e saí da sala de aula.
Corri para fora da escola e sentei no gramado do pátio para me acalmar. Meu coração estava batendo forte. E se eu tivesse sido descoberta? Eu estava tão animada que nem percebi a sombra pairando sobre mim. No próximo segundo, alguém abruptamente me pegou pela minha camiseta. Era o Ron! Ele olhou nos meus olhos e jurou descobrir por que o Léo de repente se tornou tão ousado. Eu rapidamente empurrei o Ron e corri para casa. Chega de aventuras por hoje! Eu queria me distrair, mas quando cheguei em casa, tudo que eu conseguia pensar era naquele idiota do Ron. Como ele me irritou! Ele era tão inteligente e fingia ser outra pessoa. Eu queria chutar a bunda dele. De manhã, olhei para o cronograma e fiquei chocada. A educação física começaria em 5 minutos e eu não podia trocar de roupa com os caras na mesma sala. Eles saberiam que eu era uma garota de cara. Então fui até a professora e menti que tinha esquecido a roupa de ginástica. Mas então o Ron apareceu do nada. Ele sorriu maliciosamente e disse que tinha exatamente um conjunto extra. Droga, ele estava incomodando de novo. O professor concordou com a cabeça e eu tive que ir para o vestiário. O Ron jogou uma sacola de roupas em mim, depois se sentou no banco e me encarou. Então, o que eu faço agora? Olhei ao redor do vestiário lotado e hesitei. O Ron estava me encarando. Eu estava tremendo de nervoso. Eu fingi ter um problema estomacal e corri para fora do vestiário. Corri para o banheiro e só recuperei o fôlego na cabine. Eu decidi me trocar ali mesmo. Eu estava prestes a tirar a minha camiseta, mas minha cabeça ficou presa na gola. Então eu ouvi a porta da cabine se abrir, meu coração deu um pulo e me virei. Droga, esqueci de fechar a porta. Minha barriga gelou. Acho que alguém viu eu me trocando. Parece que fui pega. Eu tremi e imediatamente imaginei como todo mundo no ginásio estaria rindo porque alguma garota estava indo para a escola no lugar do Léo. Um nó subiu na minha garganta. Faltavam apenas alguns minutos para a aula. Eu precisava organizar meus pensamentos e mostrar a todos que não era uma menina. Então, quem quer que tenha me pegado na cabine definitivamente mudaria de ideia. Na aula, fiz todos os exercícios perfeitamente. Até fiz mais flexões do que todos os alunos. Ninguém esperava isso do Léo. E o Ron passou a aula inteira me encarando. Depois da aula, eu estava no meu armário pegando meus livros, quando o Ron do nada correu até mim e pegou um dos livros. É isso! Eu girei o mais forte que pude para dar um soco na cara do Ron, mas ele se esquivou, me agarrou pela cintura e me prendeu contra os armários. Fiquei assustada por um segundo e o Ron estava olhando para mim com severidade. Estranhamente percebi pela primeira vez como seus olhos castanhos eram profundos. Nós nos encaramos por alguns segundos, então o Ron me soltou abruptamente. Meu batimento cardíaco abafou todos os sons e minhas bochechas pareciam estar queimando. O que diabos tinha de errado comigo? Eu dei a ele um olhar confuso, peguei minhas coisas e rapidamente fugi. Corri para casa e me sentei na cama sem me despir. Deus! Eu gosto do carrasco do meu irmão? Imediatamente o Léo entrou no meu quarto. Ele falava que eu era a melhor irmã do mundo. Uau! O que aconteceu? O Léo estendeu o telefone e mostrou mensagens de meninas. Você é bonito. Você se mostrou tão atrevido. Meu irmão Léo estava radiante de alegria. E por muito tempo ele me agradeceu por ajudar a lidar com o Ron e também ele se tornou popular. Foi como se algo tivesse se quebrado por dentro. Então agora o Léo estava voltando para a escola e eu não veria o Ron de novo. Um nó imediatamente subiu na minha garganta. O Léo estava a caminho da porta quando de repente se virou e me pediu para ir à escola pela última vez amanhã. O quê? O Léo continuou. Precisávamos tirar o Ron de si para que ele finalmente definisse uma data em um local para a briga e depois lidar com ele completamente. Eu balancei minha cabeça em confusão. Sim, Léo. Não consegui dormir a noite toda. Decidi que não deveria ceder aos sentimentos repentinos. Eu devo odiar o Ron. Ele era horrível com o Léo. Então eu ia mostrar ao Ron qual era o seu lugar. No dia seguinte, entrei na sala de aula e logo de cara quis desafiar o Ron. Mas ele não estava lá. Corri por toda a escola, mas o Ron parecia ter tomado um chá de sumiço. Inferno, por que ele faltou hoje? Me sentei na minha mesa e tentei ler, mas tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Os sentimentos estavam revoltos dentro de mim. Ele estava intimidando meu irmão. Eu devia odiar ele com todo o coração e tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Eu estava tão tensa que nem percebi que ele entrou na sala de aula com os amigos. Eu não podia esperar mais, então imediatamente saí correndo e tentei dar um soco nele, mas o Ron se esquivou de mim. Eu tremia de raiva e ele sorria. Como eu odeio aquele sorriso. Eu não tive tempo para pensar, era agora ou nunca. E então eu vi um pacote de fogos de artifício nas mãos do amigo dele. Você está fingindo ser legal. Mas você consegue fazer isso? Eu gritei com o Ron. A raiva ferveu dentro de mim. Comecei a perder o controle das minhas emoções e me empolguei.
Eu roubei o pacote abruptamente e acendi um dos fogos de artifício e joguei na lousa. Pega, Ron! Não seja medroso! Bang! Que explosão! Parece que toda a escola ouviu. E daí, você entende quem é o mais legal aqui? Fiquei muito orgulhosa, mas então o professor zangado apareceu na porta e ele imediatamente perguntou: quem fez isso? E então ele olhou para o pacote de fogos de artifício em minha mão e tremeu de raiva. Para o diretor, agora! O professor gritou tão alto que eu tremi. E só agora eu percebi o que tinha feito. Depois disso, Léo seria expulso da escola. E ele podia ter um futuro brilhante se eu não tivesse estragado tudo. Eu estava sentada na entrada da sala do diretor, de cabeça baixa, quando vi o Ron no final do corredor. Ele me ignorou e entrou na sala. Não, espere! Entrei em pânico e corri para a porta do escritório. Achei que o Ron fosse entregar o Léo, que era eu. Mas de repente eu vi o Ron dizer em voz alta que tinha jogado fogos de artifício. Eu não pude acreditar. Ele estava me protegendo. O Ron continuou dizendo que entregou o pacote ao Léo de propósito e que o Léo tinha levado a culpa. Eu estava tão nervosa que estava prestes a entrar com tudo no escritório, mas a porta se abriu bem na minha frente e enterrei meu nariz no peito do Ron. Perguntei com entusiasmo: por que você assumiu a culpa por mim? Então, o Ron se aproximou da minha cabeça e gentilmente tirou minha bandana. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acontece que ele não conseguia acreditar que o Léo tinha mudado tão rapidamente. Então ele me seguiu até o banheiro antes da aula e ele entendeu tudo. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele conhecia. Ele não pensou que o nerd do Léo tinha uma irmã tão legal. Sim, mas por que você intimidaria meu irmão? Eu perguntei bruscamente. Então Ron sorriu tristemente e disse que agia com o Léo da mesma maneira que seus colegas de classe agiam com ele quando criança. Foi só por minha causa que ele percebeu o quão terrível era. Ninguém respeita pessoas inteligentes e você precisa aprender a ser corajoso. Ron sabia disso em primeira mão. Ele nunca quis ser conhecido como um nerd, então começou a intimidar todos ao seu redor. E o Ron misteriosamente acrescentou que estava muito feliz por tudo ter corrido tão bem com a nossa situação. Eu estava parada ali, congelada, quando o Ron de repente me deu um abraço tímido e um calor agradável se espalhou pelo meu corpo. O Ron perguntou o que eu faria hoje à noite. De repente, fui tomada por sentimentos e não consegui evitar. Pulei em cima dele e gritei como uma garota de verdade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!